Olá, Mariana. Oi, professor. Tudo Veio bem com você? ajustar as coisas. Tudo bem, senhor? Bem, belezinha, graças a Deus. E por aí, Ai, como que é que bom. tá? Bem também, graças a Deus. Na medida do possível, tá tudo indo. Tá certo, isso mesmo. Que bom você estar participando conosco mais uma vez aí, viu? Fico feliz. Aguardando aqui mais um pouquinho o pessoal aí chegando. José Felipe, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, meu amigo? Guilherme, seja bem-vindo. Galerinha, nesse terceiro encontro referente ao segundo trimestre, nós estamos aí, então, concluindo, né? Nós concluímos aí em 5 videoaulas a resolução das questões lá referente à lista de exercícios de recuperação paralela, né? Espero que vocês tenham aproveitado lá para reforçar os conteúdos, né? Aprender estratégias, técnicas matemáticas para resolver algumas modelagens de questões de processos seletivos, né? E, além das 5 últimas questões da lista de exercícios de recuperação paralela, também nesse encontro eu trouxe aí a resolução daquelas 4 questões da atividade avaliativa do encontro passado, né? Eram 4 questões que tratavam lá sobre termo geral da progressão geométrica. Então, no total, 9 exercícios, 9 questões sendo resolvidas aí, uma a uma, em videoaulas individualizadas, né? E agora, para esse momento síncrono, a minha proposta é trabalhar parte teórica. Eu falo teórica entre aspas, porque a gente vai trabalhar a teoria já atrelado a exemplos, tá? Nós vamos tratar, nesse momento síncrono, sobre como calcular a soma dos termos de uma progressão geométrica e também como calcular o produto dos termos de uma PG. Então, esse é o objetivo nosso nesse momento síncrono, tá? Acho que nós podemos começar. E à medida que o pessoal for chegando, a gente vai dando oportunidade para eles irem ingressando aqui conosco. Vamos compartilhar aqui, então, a tela para a gente ir caminhando aqui. Bom, então, o assunto é progressão geométrica, né? O nosso enfoque, nesse caso, depois que você teve oportunidade de estudar a soma não, perdão, a fórmula do termo geral de uma PG, agora nós vamos trabalhar com isso aqui, ó, soma dos N primeiros termos de uma PG. Qual que é a proposta? A proposta que nós temos aqui é a seguinte, é dado para nós uma sequência, a gente caracteriza a sequência como sendo uma progressão geométrica e o problema pode nos cobrar como calcular, né, pode nos solicitar a soma de alguns primeiros termos dessa progressão geométrica. Então, estamos interessados, nesse momento, em construir uma formulazinha juntos para que essa formulazinha possa ser usada com esse objetivo, tá? Então, vamos lá.
Na introdução, aliás, uma pausazinha. Vocês estão todos visualizando bem a tela? Tô vendo direitinho. Beleza, Mariana. Então, olha só. Nesse exemplo 1, eu trago uma progressão geométrica com o primeiro termo 3 e a razão sendo 2. Nós aprendemos que uma sequência é uma PG se a divisão de um certo termo a partir do segundo pelo seu imediato antecessor é um número fixo, é um número constante chamado de razão. Então, aqui a gente tem, 6 dividido por 3, 2, né? 12 dividido por 6, também é 2. 24 dividido por 12, 48 por 24. Então, todos esses quocientes são iguais a 2. Aliás, por falar em quociente, está aí a justificativa do porquê que em progressão geométrica, a letra Q, que é a letra padrão utilizada para representar a razão de uma PG, né? Porque a razão ela é obtida pelo quociente da divisão de qualquer termo da PG pelo seu imediato antecessor. Muito bem, vamos à seguinte problemática aqui. Tem uma sequência, que é uma progressão geométrica, e nós queremos aqui, primeiramente, resgatar essa formulazinha, a fórmula chamada fórmula do termo geral de uma PG. O que é essa nomenclatura? Fórmula do termo geral. Quer dizer o seguinte, que através dessa formulazinha, através desta multiplicação, a gente encontra qualquer termo de posição n, então qualquer posição que esse termo esteja, usando essa relação, eu consigo obtê-lo. Então, digamos que eu vou continuando escrevendo aqui, termo a termo, mas daqui a pouco isso se torna cansativo, e eu queria dar um salto e encontrar, por exemplo, o 10º termo dessa PG, sem ter que construir um por um, sem ter que escrever um por um, né? Então, essa formulazinha, ela é útil para esse caso, né? Eu consigo encontrar um termo de posição n qualquer tomando o primeiro vezes a razão elevado a esta posição subtraída de uma unidade. Então, muito bem. Indo nesse exemplo que eu estou propondo de encontrar o 10º termo, então nós temos, o primeiro termo é 3, vezes a razão, detectamos então que é 2, elevado ao n, que é a posição do termo que eu procuro, então estou supondo procurar o 10º termo, menos 1. E aí, chega-se a esse produto, calcula a potência 2 à nona, primeiramente, 512 vezes 3, 1.536. Conclusão é que se eu for continuando aqui, 48 vezes 2, né? 96, vezes 2, 192. Se eu continuar passo a passo, quando eu chegar na 10ª posição, eu estarei encontrando o número 1536. Então, até aqui nenhuma novidade, assunto trabalhado no encontro passado, né? A definição do que é uma progressão geométrica, a introdução que nos encaminhou para a dedução, a verificação dessa formulazinha. Só um detalhezinho, para não ficar com ar de decoreba e você ter, sim, o sentido lógico dessa relação, o primeiro termo ele é multiplicado pela razão elevado a n menos 1. Por quê? Porque a razão ela começa a surgir a partir do segundo termo, né? Então, o segundo termo é o antecessor, que é o primeiro termo, né? Vezes a razão. O terceiro termo é o antecessor, portanto, é o segundo termo, vezes a razão outra vez. E assim segue sucessivamente, sempre multiplicando por esse número fixado, que no nosso exemplo é o 2, que é a razão, né? Bom, feita essa revisãozinha em relação a termo geral, vamos agora para essa novidade aqui, Vamos supor que eu queira calcular a soma
dos 10 primeiros termos dessa PG. Então, eu quero fazer isso aqui, ó. Quando eu falo soma dos 10 primeiros termos, claro, iniciarei do primeiro termo, passarei pelo segundo, pelo terceiro, até chegar, então, no 10º termo que nós acabamos de encontrar aqui, quem é, né? Só que a gente sabe, cara, que esse trabalho de somar parcela por parcela é chato, né? Chato, demorado, ainda mais se eu tiver numa prova, num processo seletivo, esse caminho é um caminho não viável, vamos dizer assim, né? E aí vem, então, a necessidade de ter uma formulazinha, de ter uma relação para calcular isso aqui de forma mais rápida, mais ágil, né? Bom, então a gente vai vir aqui, ó, dedução, ou seja, demonstração da fórmula. Vamos construir ela aqui junto comigo. Posso seguir? Até aí, alguma pergunta, algum comentário? Pode seguir. Só uma coisa, ali naquela primeira linha, então, ele nem precisa colocar, né? O N-1, né? É só colocar o antecessor direto, né? No caso, o 9 ali. Isso, sim, claro. Já pode dar o salto e escrever. Aqui eu fui passo a passo, né? Bem detalhado, mas é claro que a gente já pode sair daqui, já vir para cá, né, Mariana? E realizar o cálculo da potência, enfim, concluindo o resultado bem rápido, né? Entendi. Beleza, então vem cá comigo. Olha a minha proposta aqui, ó. Quero somar N primeiros termos de uma certa progressão geométrica. Então, entenda, esse N, ele aponta para mim a quantidade de termos que eu quero somar. Então, eu vou sempre começar do primeiro termo, vou somando termo a termo até onde eu desejar. No meu exemplo aqui, eu queria somar, por exemplo, os 10 primeiros termos, tá? Então, a escrita a rigor da nomenclatura matemática é assim, né? A índice 1 somado com A índice 2, A3, assim segue, atente-se. O último termo significa o enésimo termo, ou seja, o termo de posição n. Então, se eu estiver somando os 10 primeiros termos, claro que eu vou até o A10. Então, n seria 10. Como que eu represento o seu antecessor? Como eu estou voltando uma posição, então a posição é n-1. E o antecessor da posição n-1 tem posição n-2. Então, esse é o penúltimo, esse é o antepenúltimo, e assim eu poderia ir voltando aqui. Então, isso aqui é a maneira, vamos dizer assim, generalizada de escrever N parcelas sendo somadas, sendo que essas N parcelas são os primeiros termos de uma PG, de uma progressão geométrica. Legal. Vamos avançar mais um pouquinho aqui agora comigo. Como você sabe, pelo termo geral, como que eu escrevo o segundo termo? Ou seja, como que eu acho o A2? Então, A2, se o N for 2, será o A1 vezes Q elevado a 2 menos 1, portanto, 1, diretamente, como você perguntou, né, Mariana? Então, Q elevado a 1 é o próprio Q, ou seja, o A2 pode ser expresso de que forma? A1 vezes Q. Ah, e o A3? A1 vezes Q ao quadrado, porque lembre-se que o expoente é uma unidade menor que a posição n, tá? Então, se a posição é 3, o expoente é 2. Assim, a gente vai seguindo sucessivamente, ao ponto que, quando eu estiver lá na antepenúltima posição, a posição n-2, então, desse cara, eu tiro 1, ficando, então, n-2 menos 1, n-3. A posição n-1 tira 1 também, n-2, a posição n, n-1, ou seja, aqui, nesse caso, né, explicitamente, a maneira de escrever o termo de posição n, como está aqui declarado na formulazinha do termo geral. Muito bem. Qual que é o nosso objetivo aqui agora? Nosso objetivo é elaborar uma técnica, uma estratégia matemática, onde eu consiga enxugar esse somatório feião,
essa expressão gigante aqui em uma coisa mais sucinta, mais condensada. E aí, cara, uma técnica matemática interessante aqui é a seguinte, olha a proposta que eu faço. Vamos pegar esse somatório, vamos pegar esta igualdade e multiplicar todos os seus termos pela razão. Para quê, PC? O que você quer com isso? Vamos executar a multiplicação e você verá na próxima linha o porquê dessa proposta. Olha só, então Q vai multiplicar SN. O que nós passaremos até então? Q vezes SN, igual a... Agora aqui à direita, cada bloquinho desse, ó, cada bloquinho desse vai ter que fazer o chuveirinho, ó. Cada bloquinho desse vai multiplicar, então, a razão. Então, o que nós teremos? A1 multiplicado pela razão, olha lá, A1 vezes Q. A1 vezes Q vai produzir quem? A1 vezes Q ao quadrado. A1 vezes Q ao quadrado vezes Q de novo, A1 vezes Q ao cubo. O que você está reparando? Como eu estou multiplicando pela letra Q, e esse Q tem expoente 1, vem aquela história, né? Multiplicação de potências de mesma base. Conservo a base e soma os expoentes. Então, o A1 está sempre sendo mantido multiplicando e ao expoente da razão, eu estou acrescentando uma unidade que é do expoente 1 desse Q. Então, dando sequência, lá no antepenúltimo termo, ó, n-3 soma com o expoente 1 desse Q, n-2. n-2 somado a 1, n-1. E n-1 mais 1 fica simplesmente n, então. Muito bem. Feito isso, agora saca o que eu vou fazer aqui, ó. Veja bem o que eu vou fazer aqui agora. A minha proposta agora é a seguinte. Temos esta igualdade e temos a igualdade original antes de ter multiplicado pela letra Q, antes de ter multiplicado pela razão. A minha proposta agora é que nós pensamos o seguinte, ó. O que eu vou fazer? Subtraindo a equação 1 de 2. Eu estou chamando esta equação de equação 1 e esta equação de equação 2. Qual que é a minha proposta? Minha proposta é isso aqui, ó, é pegar esta segunda, Q vezes SN, e dela subtrair a primeira, que recebeu o nome de SN. Gente, agora você vai entender por que eu quis, a partir desta igualdade, multiplicá-la pela razão e chegar a esta segunda igualdade. É porque, observa bem, os bloquinhos, as parcelas dessa expressão. Observa os bloquinhos dessa primeira. Você está percebendo que tem muita gente idêntica? Você consegue visualizar? Tem ou não tem? Vários bloquinhos aí idênticos, lá em cima e aqui embaixo. Tem ou não tem? Conversa comigo. Terra chamando Lua. Tem, não tem? Então, cara, a minha proposta de subtrair é por quê? Porque aí eu vou começar a fazer simplificações, aqueles cortes. Olha o primeiro. A1 vezes Q, A1 vezes Q. Como eu estou pegando esta expressão e subtraindo dela esta, esse A1 vezes Q vai embora. Ó. Próximo. A1 vezes Q quadrado, A1 vezes Q quadrado. Ó. Também vai embora. Ó, lá na ponta, A1 vezes Q elevado a n-2, A1 vezes Q elevado a menos 2. A1 vezes Q elevado a n-1, também, ó. Aí, ó. E agora, te convido a pensar o seguinte.
Olha a reticências. A reticência quer dizer o quê? Que eu continuaria escrevendo isso aqui, né? Quem vem depois de A1 vezes Q ao quadrado? Quem seria o próximo termo aqui? Alguém é capaz de me falar? Quem que seria o próximo termo? Como é que eu obtenho os termos futuros? Sempre fazendo... A1, acho que é A1 vezes Q elevado a 3, não é? A3, perfeito, Mariana. Por quê? Porque a ideia não é sempre multiplicar pela razão para obter o termo futuro. Então, se você tem A1 vezes Q quadrado, multiplica pela razão A1 vezes Q ao cubo. E tem ele aqui, ó. Então, entenda que ele só não está escrito aqui na tela, só não está escrito no papel, cara. Mas ele está aqui à frente, ó. Então, na subtração, esse termo também vai embora. Ele está aqui, ó. Outra situação. A1 vezes Q elevado a N menos 2. Então, olha o expoente, N menos 2. Qual seria o expoente do termo imediatamente antecessor? Antecessor. Seu antecessor, eu estou tirando uma razão, né? Então, o expoente ele decresce em uma unidade agora. Vai, fala, Q Maria. elevado a N menos 3. Perfeito. Então, que é o que nós temos escrito aqui, ó. Então, esse termo também vai ser simplificado, ó. Moral da história. Olha que coisa chique. Daquela expressão horrível que eu tinha, tanto nesse momento quanto nesse primeiro momento aqui, ó, olha o que que nos restou. Aqui sobrou o último bloquinho e ali apenas o primeiro. Então, o resultado, a igualdade dessa subtração se traduz aqui, ó. É A1 vezes Q elevado a N menos A1 que eu tinha ali. E aí, o que que isso nos remete? Ó, então chegamos até aqui por enquanto. Não perca de vista, o nosso objetivo é o quê? Construir, deduzir uma formulazinha para calcular Sn, a soma dos n primeiros termos. Sn é um fator comum, tem ele nesse bloquinho e tem ele aqui, ó. Assim como a direita, A1, ó, é um fator comum. Isso significa dizer que através de uma fatoração, eu posso fazer aquele esqueminha de colocar em evidência. Ó, Sn vezes Q, tá aí, ó. Sn vezes menos 1, menos Sn. Então, colocando o Sn em evidência aqui do lado esquerdo da igualdade, nós temos essa escrita, ó, sendo igual a 1. Ó, mesmo esqueminha, fator comum, põe em evidência, ó, faz o chuveirinho. A1 vezes Q elevado a N, tá lá, e A1 que multiplica menos 1, tá aqui, ó. E o que que eu ganho com isso? Olha, eu quero calcular o Sn. Então, agora, Q menos 1 está multiplicando, pode passar dividindo, ou seja, divide os dois membros, né, da igualdade pelo próprio Q menos 1, e nós chegamos na bendita formulazinha, numa maneira de escrever essa relação. Então, olha que bacana. Quer dizer que a soma dos n primeiros termos de uma PG é igual primeiro termo vezes Q elevado a n menos 1 dividido por Q menos 1. Registro um detalhezinho importante. Cuidado que esse menos 1 não é para o n do expoente, é para o resultado da potência Q elevado a n, tá? Então, primeiro eu calculo Q elevado a n, em seguida subtrai uma unidade, aí esse resultado eu multiplico pelo primeiro termo. Pronto, calculei o numerador. E o denominador é só fazer a razão menos 1. Ufa! Beleza, então agora a gente já tem uma formulazinha para encurtar, para tornar mais didático a soma dos n primeiros termos de uma PG. Outro modo de escrever a fórmula. Gente, aqui nessa formulazinha, repare,
Eu preciso conhecer o primeiro termo, conhecer a razão e saber quantos termos eu pretendo somar. Eu tenho que saber o N também, ó. Vamos a outra maneira de escrever essa forma que pode te ajudar em alguma modelagem de problema. Voltando na fórmula do termo geral, olha a minha proposta que eu faço aqui nessa fórmulazinha do termo geral. Vamos multiplicar tanto a esquerda quanto a direita também pela razão, pela letra Q. Então, ó, multipliquei a N por Q, multipliquei esse bloquinho também pela letra Q. Como eu tive o cuidado, assim como agora há pouco eu fiz lá naquele somatório, de multiplicar ambos os membros pelo mesmo cara, a igualdade permanece similar, equivalente, né? Verdadeira, assim como a primeira era. Tá, e o que eu quero com isso? Aqui, ó, temos uma multiplicação de potência de mesma base. De novo, conserva a base e soma os expoentes. Expoente aqui é 1, somado com n menos 1, sobra apenas n. À esquerda, não fiz nada, apenas copiei. Olha essa igualdade que nós construímos. Quer dizer que o valor da razão vezes um enésimo termo é igual ao primeiro vezes a razão elevado a esse n. Muito bem. O que eu quero com isso? Vamos seguir aqui. Olha o que eu construo com isso aqui, ó. A gente tem o seguinte. Como você viu aqui, Sn é calculado, por enquanto, com esse padrão. Repare que, para sair daqui e vir para cá, a única coisa que eu fiz foi a distributiva, o chuveirinho. E aí eu chego aqui, então. Ó, eu tenho A1 vezes Q elevado a N aqui, ó. Se A1 vezes Q elevado a N foi constatado que é igual a Q vezes a N, então eu posso trocar esse bloco por este, ó. E aí, se eu faço isso, olha o que eu obtenho. Aqui está escrito Q vezes a N, como é multiplicação, a ordem dos fatores não altera, né? O produto, então eu preferi escrever nessa ordem. E copiei o restante, ó. Menos A1 sobre Q menos 1. Qual é a diferença em essencial dessa escrita para esta? É que aqui eu dependo da quantidade de termos que eu estou somando. Aqui, ao invés de depender da quantidade, eu dependo de conhecer quem é o último, o enésimo termo a ser somado. Em ambas, eu preciso do primeiro termo e da razão também. Se eu não conhecer o primeiro termo e nem a razão, não tenho condições de utilizar essas relações. Primeiramente, terei que ter essas informações para depois utilizar da relação. Bom, vamos lá. Retornando ao exemplo 1, olha qual que era a proposta. Calcular esse somatório. Bora, usa comigo essas relações. Pega primeiro essa daqui. Então, o que eu quero? Somar os 10 primeiros termos. Como é que eu uso a formulazinha? É o primeiro termo, que, portanto, é o 3, vezes, ó, Q elevado a N, razão elevada a N. A razão dessa PG, já verificamos que é 2. Então, 2 elevado a 10, menos 1, sobre 2 menos 1, porque lá é a razão menos 1. Como 2 menos 1 é 1, já era, né? Não precisa escrever esse denominador 1, não. Calcula 2 elevado a 10, 1024. Não sei se você lembra desse resultado. Essa potência é, de certa forma, familiar em vários exercícios aí. Então, 1024 menos 1, 1023, que multiplica por 3, 3069. Então, se eu for somando termo a termo aqui, eu vou chegar no resultado 3069. Essa é a moral da história, tá? E aí, convido você a calcular essa mesma soma, só que agora usando essa escrita. Galerinha, pensa comigo agora assim, ó. Imagine o cara escrevendo a PG para você, como está aqui, ó.
Só que ele escreve assim e não revela quantos termos tem aqui, quantas parcelas tem aqui. Só escreve assim, 3, 6, 12, 24, 48, põe uma reticência e vai no 1536. Então, eu não saberia quantos termos tem ali, eu não saberia o N. Porém, eu tenho o A índice N, eu tenho o enésimo termo, o último termo a ser somado. Portanto, o que significa isso? Dá para me utilizar aqui, ó. Vamos lá? Como é que eu utilizo? Ó, 1536 vezes a razão 2 menos o primeiro termo 3 sobre 2 menos 1. Por que eu continuei colocando só a letra N aqui? Eu estou supondo que eu não sei quantas parcelas tem aqui. Então, continuei escrevendo N parcelas. Não sei. Estou supondo que o problema não me ofereceu essa quantidade de termos. Multiplica primeiro, 3.072, subtrai 3, já que outra vez o denominador é 1, os mesmos 3.069. Então, fica aí como dica para você, como orientação, pode-se usar ambas as escritas, como decidir qual você utilizará em determinado problema, você vai estar atento a isso. Se você conhece a quantidade de termos ou se você conhece quem é o último termo a ser somado, tá? Beleza até aí? Perguntas, Beleza, comentários, dicas, sugestões, xingamentos? Só que eu entendi tudo e os passarinhos estão cantando aqui na minha orelha. Aqui também eles têm uma cantoria danada, não sei se dá para ouvir aí. Bom, galerinha, vamos seguir agora o seguinte. Olha qual que é a proposta agora, ó. Soma dos infinitos termos de uma PG convergente a zero. Parece estranho. Se é uma quantidade infinita de termos, como que o cara me pede para calcular a soma dos termos? Tá estranho, né? Por enquanto parece que é meio incoerente aí, não é mesmo? Cara, mas aí tem esse lancezinho aqui, ó. PG convergente a zero. Vamos ver o que eu quero com isso aqui. Vamos a uma introdução, assim como eu fiz lá para aquele primeiro momento. Vamos pegar um exemplo numérico aí. Dá uma filmada aqui nessa PG. Ó, primeiro termo é 4, depois 2, 1, meio, 1/4, 1/8. Conta para mim, qual que é a razão dessa PG? Alguém sabe dizer qual que é a razão dessa PG? Meio? Não, né? Meio. Firma, Mariana, meio. Muito bem. Por que meio? Porque você sabe que a razão é o segundo dividido pelo primeiro, ou o terceiro dividido pelo segundo, e aqui fica evidente, ó, 1/2. Meio. Ou se preferir, ó, meio dividido por 1. Meio. Ou seja, a partir do primeiro termo, se eu for multiplicando por meio, eu vou conquistando os futuros termos. Ó. 4 vezes meio, 2. 2 vezes meio, 1. Né? Lembrando que multiplicar por meio é o mesmo que dividir por 2. Pronto, mais sucinto falar assim. Né? Então, a gente está sempre dividindo por 2, sempre anotando à frente a metade do que eu tinha anteriormente. É essa a ideia. Aí eu dei um salto aqui, escrevi esse termo, dei outro saltinho, escrevi um próximo termo. Olha o que eu quero chamar a sua atenção nessa PG. Observa o seguinte, aqui 4, 2, 1, inteiros, ok. Vamos fazendo essas divisões aqui comigo, ó. 1 dividido por 2, 0,5. 1 dividido por 4, 0,25. 1/8, 0,125. 1 dividido por 16. Olha o resultado. E assim,
1 por 32, 1 dividido por 1024, olha o bichão feio que dá. 1 dividido por 8.192. Gente, quero chamar a sua atenção para o seguinte detalhe. Você está entendendo que o tamanho desses termos, o tamanho desses números é cada vez menor, significando que esses números estão cada vez mais perto de zero? Consegue perceber isso? Olha a minha ilustração. Começamos no número 4, fomos para o 2, depois para o 1, em seguida para meio. O que a gente está fazendo? A gente está caminhando do 4 em direção a quem? Ao zero. Daqui a pouco, esse denominador, ele é tão grande, mas tão grande, que 1 dividido por esse tal denominador vai gerar o número assim, ó, 0, digamos, 100 dígitos zero depois da vírgula e alguém diferente de zero lá na ponta, na 100ª casa. O que eu quero te mostrar? Essa PG tem os seus termos sendo cada vez menores, tem os seus termos sempre caminhando para perto de zero. E aí, entra agora, então, o sentido lógico de pensar o seguinte, cara. Por que que faz sentido, por que que tem lógica o cara querer que eu calcule aqui, nesse caso, a soma dos infinitos termos? Por que que isso tem sentido? Olha lá, calcular a soma, olha lá, reticências, dos infinitos termos. Eu vou somando aqui, somando, até onde minha paciência der, chegar um momento e falar assim, cara, chega, cansei, estou satisfeito com esse resultado. Isso tem sentido porque as parcelas futuras que eu deixaria de somar são números ínfimos, são números muito pequenos. Então, o efeito de não somar aquele número é muito pouco diante o resultado da soma que eu já terei encontrado. Então, olha que massa. Só tem sentido em somar infinitos termos de uma progressão geométrica se essa progressão geométrica for convergente a zero. Muito bem. E quando é que uma progressão geométrica será convergente a zero, PC? Como que eu sei disso? Aí vem aqui, ó. Bora para uma dedução da fórmula. E fórmula para quê? Agora, para calcular a soma de infinitos termos. Então, repare, eu não quero somar uma quantidade fixa, como foi lá naquele primeiro exemplo, somar os 10 primeiros termos. Não. Eu quero pensar quanto seria a soma dos infinitos termos dessa PG. PC, mas continua estranho, cara. São infinitos. Ora, você não chegará aqui em um valor exato, mas você estará caminhando para um valor que representará muito bem o valor daquela soma, no sentido de ser um valor muito próximo da realidade. Por quê? Porque as parcelas que eu estou deixando de somar são números muito pequenos. Diferente lá daquela primeira PG, aquele exemplo 1. Lá no exemplo 1, o que nós tínhamos lá? 3, 6, 12, 24, 48. E aí? Eu vou somando um por um. Se em algum momento eu interromper esse somatório e dizer que aquele valor encontrado é a soma dos infinitos termos, eu estarei errado. Porque os termos que eu deixei de somar à frente são números muito grandes. Eles influenciariam e muito no valor da soma já encontrada. Por isso que se a PG não for convergente a zero, não tem sentido efetuar a soma dos seus infinitos termos. Tá certo? Vamos fazer o seguinte? Nosso tempo, entramos aqui no último minuto, possível que através do Zoom, completamos 40 minutos. Eu vou interromper aqui, vou mandar um novo link no grupo do WhatsApp para a gente poder continuar a nossa aula. Então, fique atento, por favor, aí,
no grupinho lá. Estou mandando agora. Pode ser assim? Pode. Então, beleza. Já tô enviando, hein?